Salve, salve, galerinha concurseira! Profa Viviane Maia, aqui na área, professora de Direito Administrativo e Constitucional. Estamos hoje aqui juntos para que a gente possa resolver as questões do simulado da Guarda de Igaraçu, meu povo. E aí, o que é que vocês acharam? Gabaritaram, foram 4 questões, né, de direito administrativo e 4 questões de direito constitucional. Beleza? Então, vamos embora. Se deram bem, espero que sim. Se não, vamos tirar as dúvidas para você não errar no dia da tua prova, não é isso? Vamos embora. Não esquece de curtir a live, né? Do curso Estou Preparado, compartilhar para os teus amigos, tá certo? Para que a gente possa cada dia mais trazer esses eventos aqui na plataforma do curso Estou Preparado. Beleza? Vamos embora. Vamos adiantar aqui. Primeira questão, né? A gente vai resolver aí a direito administrativo e depois a gente vai resolver direito constitucional, tá certo? Foco total, concurso Guarda de Igaraçu, não é isso? Então, vamos lá. No que se refere à classificação e às espécies de agentes públicos, tá certo? Ele está tratando do tema aqui, ó, abordado, o assunto é agentes públicos. Assinale a opção correta. Ele quer a alternativa correta. Bora lá. Membros do Poder Legislativo são agentes honoríficos? Não, né, meu povo? Os membros do Poder Legislativo, quem são eles? Os membros do Poder Legislativo? Senadores, vereadores, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, do Distrito Federal. Eles não são agentes honoríficos. Agentes honoríficos são particulares em colaboração com o Estado. Os membros do poderes legislativos, que são os parlamentares, eles são considerados agentes políticos e não agentes honoríficos, ok? O agente honorífico é aquele que exerce mumos públicos, né? Eles são designados para exercer mumos públicos. O exemplo de um agente honorífico, o mesário, no dia das eleições, né? O jurado no tribunal do júri, tá certo? Então, aí está incorreto. Letra B. Os membros do Poder Judiciário não são agentes políticos. São agentes políticos? Sim, está incorreto. Ó, deixa eu puxar aqui sobre agentes públicos. Ó, o tema é agentes públicos. Lembrando que o conceito ele é abrangente, né? É toda e qualquer pessoa com vínculo transitório ou permanente, mediante remuneração ou sem remuneração, que exerce um cargo, emprego ou função pública, ou seja, é toda pessoa que esteja nas atribuições do poder público é considerado agente público em sentido amplo. Aí a gente tem a classificação de agentes políticos, agentes políticos, temos a classificação de agentes administrativos, agente político, agente administrativo, e temos a classificação que são os particulares em colaboração com o poder público, com o Estado, com o poder público, né? Os agentes políticos, professora, quem seriam os agentes políticos? Vamos lá, deixa eu só silenciar aqui meu celular para não tocar, tá? Quem seriam os agentes políticos? Seriam, olha aqui, ó, a classificação de agentes políticos, seriam os chefes do poder executivo. Quem são os chefes do poder executivo? Presidente da República, né? Presidente, vice-governadores e prefeitos são chefes do poder executivo no âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Então, presidente, governador e prefeito são chefes do poder executivo. Quem seriam também considerados agentes políticos? Os auxiliares diretos, deixa eu corrigir aqui, né?
auxiliares diretos dos chefes do Poder Executivo. Quem é esses auxiliares, meu povo? Ministros de estados e os secretários. Secretários estaduais e secretários municipais. Então, chefe do Poder Executivo, auxiliares diretos do chefe do Poder Executivo, que são os ministros e secretários. Aí temos os parlamentares, né, que são os membros do Poder Legislativo. Quem são os parlamentares? Membros do Poder Legislativo, senador, vereador e todos os deputados federais, estaduais e distritais. Temos também os magistrados. Quem são os magistrados? Os magistrados são os juízes, são os membros do Poder Judiciário. E, por fim, os membros do Ministério Público. Então, agentes políticos, vamos lá, chefes do Poder Executivo. Os chefes do Poder Executivo, presidente, vice-presidente, presidente, governador e prefeito. Os membros do Legislativo e o membro do Judiciário. Do Legislativo, os parlamentares. Senador, todos os deputados e os vereadores. Os membros do Poder Judiciário, que são os magistrados, juízes, né? Os membros do MP e auxiliares diretos do chefe do Poder Executivo, que são os ministros de Estado e secretários estaduais e municipais, são considerados agentes políticos. No âmbito do agente administrativo, a gente vai ter servidores estatutários, que são aqueles que ocupam o cargo público, né? Vocês que estão querendo ocupar um cargo público serão estatutários, mas a gente também tem os tá faltando um R aqui, servidores. Servidores estatutários, teremos também os servidores seletistas. Aqui os estatutários ocupam cargo público de provimento efetivo. Os seletistas, eles são os que ocupam o emprego público, né? E temos os servidores temporários. Que é aquele que é o contratado é aquele que vai exercer uma atividade excepcional, né? São os contratados temporários, certo? Beleza? Além dos servidores militares, né? Tá dentro dessa classificação. Então, os agentes administrativos é a maior parte. São os estatutários, são os seletistas, são os servidores temporários, a regra é concurso público. Mas, em caso de excepcional e houver necessidade, aí poderá fazer a contratação temporária, né, através de um processo seletivo simplificado. E os particulares em colaboração com o poder público, aí a gente tem agentes honoríficos, que são os mesários, são os jurados no Tribunal dos Júris. Temos os agentes delegados, que são concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos. Temos os agentes credenciados e temos os agentes voluntários. Tá? Então, agente público em sentido amplo e sua classificação. Agentes políticos, agente administrativo e particulares em colaboração. Voltando agora para a questão. Aqui, ó. Voltando agora para a questão. Membros do Poder Legislativo são agentes políticos, agentes honoríficos particulares em colaboração com o poder público, membros do Poder
judiciários são considerados agentes políticos, então também está errada. Agentes temporários não têm vínculo com a administração e por isso são errados, têm vínculo e são considerados sim. O vínculo é temporário, mas eles possuem sim vínculo, eles estão dentro aqui, ó, os servidores temporários, são contratados temporariamente em caso de exceção, né? Porque a regra é que se faça concurso público, tá certo? Então, errado. E letra E, servidores públicos regidos por estatutos são considerados agentes administrativos. Correto, olha aqui, ó. Servidores públicos estatutários são agentes administrativos. Quando a gente trata de servidor, em sentido estrito, a gente fala do estatutário. O estatutário é vocês que vão ocupar um cargo público, né? Servidores públicos em sentido amplo, a gente tem os seletistas, estatutários e os contratados temporários, tá? Em sentido estrito é só o estatutário, porque os seletistas, eles são empregados públicos, tá certo? Eles vão ocupar um emprego público, vai fazer concurso também, mas vão ocupar um emprego público. Beleza? Gabarito aí da primeira questão, letra E. E aí, vocês acertaram essa primeira questão? Vamos embora com tudo? Segunda questão, meu povo. No que tange à organização administrativa do Estado brasileiro, à luz da doutrina majoritária e da jurisprudência consolidada, assinala a alternativa correta. Essa questãozinha aqui é de organização administrativa do Estado, né? Quando a gente vai estudar a organização administrativa, lembra dos conceitos de concentração, desconcentração, centralização e descentralização. Além de você saber a forma de prestação, concentrada, desconcentrada, centralizada e descentralizada, você também tem que entender as características que vai definir o que é uma autarquia, o que é uma fundação pública, o que é uma empresa pública e sociedade que faz parte da administração pública indireta. Né? Então, vamos lá para a questão A. A desconcentração administrativa se caracteriza pela criação de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Então, desconcentrar cria pessoas jurídicas? Não. Descon-co, aqui cria criação de órgãos. Órgãos não possuem personalidade jurídica própria, né? Então não seria desconcentrar. Desconcentrar é criar órgãos dentro da própria estrutura, ó. Vamos embora para cá rapidinho. Ó, falou em administração pública, você tem que lembrar que a direta e da indireta. Né? Vamos lá. Aqui, perdão aí a profa, mas vamos tentar aqui dar o melhor. Né? Vamos lá. A administração direta é o próprio poder público, então é prestado de forma centralizada, é a administração centralizada. A indireta é descentralizada, ou seja, descentralização, centralização e descentralização. Então, falou na direta, a gente está falando da atividade prestada de forma centralizada. Por quê? Porque o próprio poder público, através de seus órgãos, vai desempenhar as suas atribuições. Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, quando a União, Estado, DF, município presta seus próprios serviços através de seus órgãos, faz de forma centralizada. Quando ela cria pessoas jurídicas distinta, com personalidade distinta da sua, ela descentraliza. Aí a gente tem a indireta, autarquias, fundações públicas, empresa pública e sociedade de economia mista. Fechou? Então, falou na administração direta, é falar da administração centralizada. Então, quando
o município de Igaraçu, através dos seus órgãos, desempenha uma atividade, ela está desempenhando de forma centralizada. Quando o município de Igaraçu cria uma autarquia municipal para desempenhar um serviço, aí ele descentralizou. Por quê? Cria uma pessoa jurídica com personalidade jurídica própria. Então, desconcentrar é diferente de descentralizar. Descentralizar cria entidades dotadas de personalidade jurídica própria, que é justamente a criação das entidades, aqui, ó, essas entidades administrativas que compõem a administração pública indireta. Agora, quando a administração pública desconcentra, cria órgão. Cria órgão público, que é despersonalizado. Significa que órgão público não detém personalidade jurídica própria. Faz parte da pessoa jurídica que criou, ou seja, é uma distribuição interna de competência dentro da mesma pessoa jurídica, tá? Então, ó, voltando para a questão, desconcentrar, a desconcentração administrativa se caracteriza pela criação de entidades dotadas. Não, seria aqui, o correto seria a descentralização, e não desconcentração. Então, está errado. A descentralização territorial consiste na distribuição de competências administrativas entre diversos órgãos integrantes da mesma pessoa jurídica. Aí, ó, distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica não é descentralização. Seria o quê? Desconcentrar. É a desconcentração. Tá? Desconcentração. A descentralização territorial é a criação de territórios federais, conforme o artigo 18, parágrafo 2º da nossa Constituição, tá? Que é uma forma de descentralização, porque é uma forma, quando eu crio territórios federais, território é uma espécie de autarquia territorial, beleza? Mas aqui ele falou, distribuição de competência no âmbito da mesma pessoa jurídica entre diversos órgãos, eu estou falando de desconcentração, porque descon cria órgãos públicos dentro da mesma estrutura da pessoa jurídica. Fechou? Eu sou uma pessoa. Dentro de mim eu tenho diversos órgãos com funções específicas, meu coração, meu pulmão. Então, os órgãos não têm personalidade jurídica. Se um órgão meu parar de funcionar, quem responde sou eu, que sou a pessoa. Entende? A mesma coisa a gente leva para desconcentração. Eu tenho a empresa, eu tenho a pessoa jurídica dotada de personalidade, mas ele tem diversos departamentos que dentro da sua própria estrutura interna, tá? Então, aí não seria a letra B. As empresas públicas e a sociedade de economia mista. As empresas públicas e a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado? Sim. Que integra a administração indireta também, e estão sempre submetidas ao regime jurídico exclusivamente privado? Não, né, meu povo? Embora as empresas públicas e a sociedade de economia mista sejam pessoas jurídicas de direito privado, ela se submete, de fato, ao regime jurídico privado, mas não de forma integral, porque ela compõe, ela faz parte da administração pública indireta. Então, regras do direito público, do regime de direito público, vai se aplicar às empresas públicas e sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. Então, o erro da questão é afirmar que
elas são submetidas ao regime jurídico exclusivamente privado. Não, o regime jurídico é privado de forma predominante, mas temos normas do regime jurídico de direito público que irão se aplicar a elas também, tá certo? Então, está incorreta a letra C. A desconcentração cria órgãos, né? CO, criação de órgãos públicos. Lembrando que órgãos públicos não detêm personalidade jurídica, né? Ocorre quando uma única pessoa jurídica cria órgãos internos, certo? Para melhor distribuir suas competências, mantendo a hierarquia e a ausência de personalidade jurídica própria entre os órgãos. Corretíssimo. Então, ó, o Estado de Pernambuco é a pessoa jurídica de direito público que integra a administração pública direta. O Estado de Pernambuco tem um órgão que representa o executivo no âmbito do Estado, que é a Governadoria do Estado. Abaixo da Governadoria, temos diversos outros órgãos, que são as secretarias. Eu vou falar da Secretaria de Defesa Social. É um órgão que compõe é um órgão integrante do Estado de Pernambuco, né, que compõe aí a estrutura. Dentro da SDS, abaixo, a gente vai ter as diversas corporações que atuam na segurança pública, como, por exemplo, a Polícia Civil do Estado de Pernambuco. É um órgão que integra o Estado de Pernambuco. Lá a gente vai ter a delegacia da mulher, a delegacia do turista, a delegacia do idoso, a delegacia contra crime contra o patrimônio, entre outras. Então, veja aqui que dentro do Estado de Pernambuco a gente criou uma relação hierarquizada, tá? E criamos diversos órgãos que vão desempenhar atividade centralizada, mas desconcentrada no Estado de Pernambuco. Então, gabarita aí, letra D. As fundações de direito público e a sociedade de economia mista são espécies de entidades equiparadas a órgãos? Não, tem nada a ver a equiparação a órgão. Fundações e sociedades são entidades dotadas de personalidade jurídica própria que integra a administração pública indireta. Então, gabarito aí da segunda questão, letra D, meu povo. E aí, o que é que acharam dessa questão? Então, falou em organização administrativa, meu povo. Vocês têm que focar em entender o que é centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Entender que a administração pública direta é centralizada e a administração pública indireta ela é descentralizada. Saber também que a desconcentração, criação de órgãos, tanto pode ocorrer na administração direta como indireta, porque desconcentrar é criar órgãos públicos dentro da mesma pessoa jurídica. Beleza? Então, gabarito aí, letra D. Beleza, meu povo? Vamos embora agora para a questão de número 3. Para a questão de número 3, meu povo. Simbora. O poder de polícia é um dos poderes inerentes à administração pública e tem como finalidade preservar o interesse público, mediante restrições a direitos individuais. Com base nessa definição, nos princípios do direito administrativo, assinale a alternativa correta. Então, uma questãozinha aí acerca do poder de polícia, né? Então, vamos só dar uma explicação rápida aqui, o que seria o poder de polícia, né? O poder de polícia é a prerrogativa conferida à administração pública para que ela possa limitar, condicionar, restringir. Restringir o quê, professora? Ela pode limitar, condicionar ou restringir o quê? Bens, atividades, direitos e liberdades. Ela vai limitar, restringir bens, atividades, direitos e liberdades individuais,
em prol do interesse público, que é o interesse coletivo, ok? Em prol. Então, o poder de polícia, né? O poder de polícia não fica limitado às corporações policiais, né? Não está limitado às corporações policiais, embora a gente tenha corporações, né? Tipo a polícia militar vai fazer o policiamento ostensivo, né? Ela atua como uma polícia preventiva, né? Então, mas a gente está falando no poder de polícia no sentido de é a prerrogativa do Estado, da administração pública, de poder limitar, restringir, condicionar bens, atividades, direitos e liberdades individuais em prol do interesse público. Eu vou limitar a velocidade das vias públicas, exercício do poder de polícia. Eu vou limitar a construção de prédios a uma determinada altura, para que haja livre circulação, né? Para que haja ventilação nas demais partes do município. Então, é o exercício do poder de polícia. Eu vou interditar o restaurante por estar comercializando comidas impróprias para o consumo, colocando em risco a segurança, a saúde da população, né? A segurança alimentar, a saúde pública. Então, veja, eu estou limitando a atividade do particular para proteger o interesse público, coletivo, que é a saúde pública, tá? Então, é essa limitação, restrição que é imposto a todos, limitando o particular em prol do coletivo, beleza? Baseado na supremacia do interesse público. Beleza, prof. Então, vamos lá para a questão, porque ele quer a correta acerca do poder de polícia. O poder de polícia admite delegação irrestrita às empresas privadas, desde que preste serviço público? Não, né, meu povo? As empresas do setor meramente privado, eles poderão até fazer algumas atividades no sentido de atos preparatórios, né? Mas a delegação irrestrita, não. O STF tem um entendimento, a regra é que não se pode delegar o poder de polícia às pessoas jurídicas de direito privado. Porém, as pessoas jurídicas de direito privado que integrem a administração pública indireta, que preste serviço público e que exerça um serviço público de monopólio do Estado, a elas poderiam ser delegado o poder de polícia, né? Agora, não é toda o poder de polícia, porque a gente tem os ciclos do poder de polícia, né? O da ordem, o do consentimento, da fiscalização e da punição. Poderia o consentimento, a fiscalização, tá certo? Então, não é todo. Então, está errado, não é de forma irrestrita às empresas privadas. Errada a letra A. A atuação da administração no exercício do poder de polícia prescinde de previsão legal, bastando a conveniência do agente público? Claro que não, né, meu povo? Prescindir é dispensar, dispensa de previsão legal? Claro que não, errado aí, tá? O poder de polícia é ilimitado e permite à administração agir conforme critérios exclusivamente políticos. Ai, meu Deus, absurdo, né, meu povo? Não, né, meu povo? Não é ilimitado, não, é limitado. Tá? Ele tem que seguir o que diz a lei, ele não pode agir critérios políticos, não, né, gente? O poder de polícia permite a restrição de liberdades ou propriedades privadas, desde que haja fundamento legal, olha aí a previsão legal, e respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Gabarito aí da terceira questão, letra D. Letra D. A aplicação de penalidades administrativas depende sempre de decisão judicial prévia. Claro que não. Um dos atributos do poder de polícia é a auto-executoriedade, ou seja, a administração vai poder auto-executar suas decisões, independentemente de autorização do Poder Judiciário. Então, ela para aplicar uma punição, uma multa a um veículo que está desrespeitando as regras de trânsito, não precisa de decisão judicial prévia. Para interditar um restaurante comercializando comida imprópria para o consumo, não precisa de decisão judicial prévia. Beleza? Então, gabarito da terceira, letra D. De boa, meu povo?
Questão de número 4, para a gente findar as 4 questões do simulado no que tange ao direito administrativo. Findando, a gente entra em direito constitucional, tá certo? E aí, o que é que acharam das questões? A gente está trabalhando os tópicos solicitados no teu edital. Beleza? Vamos lá. Questão de número 4. No que se refere à Lei de Improbidade Administrativa 8429/92, com as alterações promovidas pela Lei 14.230 de 2021, assinale ao correta. A configuração de ato de improbidade administrativa exige apenas a ocorrência do dano ao erário, independentemente do dolo? Não. Não, né? Exige que haja dolo. Para ser caracterizado uma prática de improbidade administrativa, ato de improbidade administrativa, que pode, a gente tem o ato de improbidade. Então, ato de improbidade administrativa. Aí temos administrativa. Temos diversas espécies de ato. Temos o ato de improbidade administrativa, que vai importar enriquecimento. Cadê meu povo? Enriquecimento ilícito, né? Deixa eu apagar aqui. Enriquecimento ilícito. Vai ter ato de improbidade que causar prejuízo ao erário, e há atos de improbidade administrativa que importa na violação dos princípios administrativos. Então, observe, gente. Para se caracterizar ato de improbidade administrativa, não necessariamente depende do dano ao erário, porque pode ser que o ato de improbidade apenas viole os princípios administrativos. Porém, contudo, todavia, para se caracterizar ato de improbidade administrativa, exige que a prática seja praticada com dolo. Então, exige-se... Opa, voltando... Oxente. Exige, no caso, o dolo, né? Exige o dolo específico. Exige que o ato seja praticado de forma dolosa, o dolo específico. Lembre-se que não há mais ato de improbidade administrativa pela culpa, né? Na forma culposa. Então, não é mais caracterizado ato de improbidade administrativa se for na modalidade culposa. Hoje, devido à alteração sofrida, só é caracterizado se for praticado com o dolo. Ato doloso com fim de enriquecimento ilícito, com fim de causar prejuízo erário ou violação dos princípios administrativos. Beleza? Beleza, vamos voltar. Para a configuração do ato de improbidade, exige apenas a ocorrência do danos. Independente, não. Tem que demonstrar que houve dolo. E o dolo específico. O dolo específico, direto, com o fim de fato, obter uma vantagem, causar o prejuízo ou violar os princípios da administração. Então, não exige apenas a ocorrência do dano. Exige o dolo. E vai ter situações que não há dano ao erário, apenas a violação dos princípios, né? Letra B. O agente público poderá ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa. O agente público poderá ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, mesmo quando agem com culpa simples. Não haverá mais a responsabilização do servidor público, do agente público, se ele pratica um ato com culpa. Não há mais a responsabilização se a conduta for culposa.
Então, o gabarito não é a letra B, não é a letra A. Beleza? Beleza. A lei prevê, como ato de improbidade administrativa, a omissão dolosa na prestação de contas. Então, a pessoa omitiu dolosamente a prestação de conta. Então, veja que houve uma omissão dolosa, com intenção, ainda que não tenha causado prejuízo. Então, a lei prevê como ato de improbidade a omissão dolosa na prestação, ainda que não tenha causado prejuízo ao erário? Sim, porque quando ele omite dolosamente a prestação de contas, ele viola o princípio. Que princípio é esse? O princípio da publicidade, dê a devida informação, o dever de prestar contas. Então, ele omitindo dolosamente, ele está, apesar de não causar dano, prejuízo ao erário, ele viola os princípios da administração pública, né? Então, aí seria caracterizado, sim, o ato de improbidade administrativa e ao gabarito da nossa questão de número 4, de direito administrativo. Beleza? Letra D. A responsabilização por ato de improbidade independe da demonstração do dano. Não, depende, não independe, não. Depende, é errado. O particular que induz ou concorre para a prática do ato de improbidade não pode ser responsabilizado? Pode ser responsabilizado, sim. Responde não só o agente público, em sentido amplo, mas inclusive o particular que, de alguma forma, induz ou concorre para a prática do ato de improbidade, desde que haja com dolo. Beleza? Então, o gabarito aí da quarta questão, que foi sobre improbidade, a LIA, né, a Lei de Improbidade Administrativa, ficou o gabarito letra C. E aí, meu povo, fechamos aí direito administrativo. Vamos embora agora para as 4 questões de direito constitucional. Vocês gostaram das 4 questões de direito constitucional? Conta para a profa. E aí? Primeira questão de direito constitucional. E aí? Qual foi o gabarito? Qual foi o gabarito? Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a organização da segurança pública segundo a Constituição Federal. Então, ele está sobre o assunto de segurança pública na Constituição. Então, bora lá. A segurança pública é dever apenas dos entes federativos, sendo vedada qualquer participação do cidadão. Falso, né? Olha aqui, meu povo. A segurança pública é dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. Está lá no caput do artigo 144, que diz, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Logo, a sociedade civil vai participar também, deve contribuir, cooperar com a segurança pública. Ela vai participar, sim, nas ações para que a gente possa dar uma maior segurança pública. Então, é direito e responsabilidade de todos. A participação também da sociedade civil, do cidadão, né? Beleza? Então, a letra A, ó, a segurança é dever apenas dos entes federativos, ou seja, é dever apenas do Estado, é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todo. Então, a participação do cidadão não é vedada, é bem-vindo, né? Ele vai também participar aí para verificar quais são as melhores ações para que a gente consiga dar uma segurança pública eficiente, né? Que a gente consiga lograr êxito aí e promover uma segurança pública eficaz, eficiente, que consiga, de fato, assegurar esse direito social, que está no artigo 6º, que de segurança pública é um direito de segunda geração, né? O sistema de segurança pública, então, vedada a qualquer participação, não. O sistema de segurança pública é composto exclusivamente por organizações civis, com exceção das... Errado. Primeiro que Forças Armadas
não tem outra missão diferente dos órgãos de segurança pública. E segundo, que a gente tem como órgãos de segurança pública corporações civis e corporações militares. Bora lá. O artigo 144 da Constituição traz expressamente os órgãos de segurança pública, né? Quais são os órgãos de segurança pública? Está lá no artigo 144 de forma expressa. Aí temos Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal, Polícia Militar, ó aí, ó, corporações militares do Estado e do DF, Corpo de Bombeiro Militar dos Estados e do DF. Temos também a Polícia Penal no âmbito federal, no âmbito dos estados e no âmbito do Distrito Federal. E temos as guardas municipais, que poderão ser criadas pelos municípios, visando proteger BIS, né? Bens, instalações e serviços dos municípios, né? Bens, instalações e serviços do município. Embora as guardas não estejam ainda de forma expressa no artigo 144, então, formalmente, ela ainda não se encontra no artigo 144 da nossa Constituição. Porém, o STF já considera as guardas municipais como órgão de segurança pública. Beleza, meu povo? A polícia municipal, né, meu povo? Já, por meio de uma emenda à Constituição, vai adentrar aí as guardas no artigo 144, assim como adentrou as polícias penais. Então, perceba que os órgãos de segurança pública, Forças Armadas, têm outra missão, não está dentro dos órgãos de segurança pública. E dentro dos órgãos nós temos corporações civis, que são a Polícia Rodoviária Federal, são servidores públicos civis, a Ferroviária, a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, mas temos corporações militares aqui, ó, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, que são corporações que são militares. Beleza? São corporações militares. Então, a Constituição permite... o sistema de segurança público é composto exclusivamente por órgãos civis, com exceção errado. Temos órgãos civis, que são a Polícia Ferroviária Federal, Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Penal, Polícia Civil, são órgãos civis. Mas temos também as corporações, os órgãos militares, PM e Corpo de Bombeiro Militar. Beleza? Então, está errado. A Constituição permite que os municípios instituam, ou seja, criem guardas municipais para realizar o policiamento e a repressão penal, não, né, meu povo? Repressão penal, polícia judiciária repressiva, fica a cargo no âmbito dos estados da Polícia Civil e no âmbito federal da Polícia Federal, né? E as guardas têm por incumbência a missão, até então, que está na Constituição, né? Bens, serviços e instalações dos municípios. Então, é errada a questão de número 6. Letra D. As polícias civis exercem a função de polícia judiciária e apuração das infrações penais, exceto as militares. Correto, gabarito aí da primeira questão de direito constitucional, letra D. Porque, veja, as polícias judiciárias, que são as polícias investigativas, que vão atuar quando houver a prática de uma infração penal que pode ser um crime ou uma contravenção, então, quem vai investigar? Ou vai ser a Polícia Federal, no âmbito da União, porque a Polícia Federal é a polícia judiciária exclusiva da União, ou vai ser a Polícia Civil, no âmbito dos estados ou DF, que é a Polícia Repressiva, a Polícia Judiciária no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Então, não cabe aos guardas a repressão penal, né? Isso fica com a Polícia
judiciária. E a letra D traz, de fato, a Polícia Civil como aquela que vai apurar as infrações penais e exerce a Polícia Judiciária no âmbito dos estados, tirando a competência da Justiça Militar. Por quê? Porque a competência da Polícia Civil no âmbito dos estados ela é residual. Retira o que for da União, porque é a cargo da Polícia Federal, e os crimes militares propriamente dito, porque aí fica a cargo da Justiça Militar, que vai realizar a investigação e o julgamento, aí exceto as militares. Então, gabarito aí, letra D, beleza? E a letra E está errado por quê, professora? Vamos ver. O exercício da segurança pública é competência privativa da União, cabendo aos estados apenas medida de apoio? Claro que não. É uma competência compartilhada. É dever do Estado. Quando diz é dever do Estado, ele fala Estado em sentido amplo. Lembre-se que o Estado Federal Brasileiro, ou seja, a República Federativa do Brasil, é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, que são os entes federativos. Então, os entes federativos vai exercer a segurança pública de forma compartilhada, né? Seguindo o modelo federativo de segurança pública. Inclusive, vocês podem verificar que a gente tem órgãos de segurança pública, órgãos da União, que são órgãos federais, né? Temos órgãos dos estados e do DF, que são órgãos dos estados e do DF, temos órgãos também no âmbito municipal, né? Que é as guardas municipais. Então, a segurança pública não é exclusivo, não é competência privativa da União, é uma competência compartilhada, né? Está dentro das atribuições não só da União, como dos estados, DF, município, no modelo federativo para assegurar no âmbito da segurança pública. Beleza? Então, gabarita aí, letra D de dado. Vamos embora para a questão de número 2. Questão 2 de direito constitucional. Vamos gabaritar essa prova da Banquindec aí, quem vai fazer o concurso público aí da Guarda de Igaraçu, né, meu povo? Vamos embora. Analise e julgue as afirmativas de acordo com a Constituição Federal como verdadeira ou falsa. São inafiançáveis e imprescritíveis crimes de racismo, terrorismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Falso. São inafiançáveis e imprescritíveis a ração, né? O racismo e a ação de grupos armados. O terrorismo, não. Por isso que a primeira questão está errada. Vamos aqui, rapidinho. Cadê a ração? Vamos aqui lembrar, ó, dos crimes. São 6 crimes que está lá no artigo 5º da Constituição. Aí tem os que são inafiançáveis. Deixa eu botar aqui, né? Temos os inafiançáveis. Temos os crimes inafiançáveis. Temos os crimes imprescritíveis. E temos os insuscetíveis de graça ou anistia. Então, são 6 crimes. O que você precisa saber é as características de cada um. Aí nós temos 2 categorias, né? São 6 crimes. A gente tem o HT3, que corresponde ao crime hediondo. T3, são 3 crimes que iniciam com a letra T. Terrorismo. Tráfico de drogas e a tortura. Então, temos 4 crimes aqui, ó. E a ração, que a gente vai ter aqui a ração mnemônico, o crime de racismo e a ação de grupos armados, né? Ação de grupos armados. Vou complementar, não. Civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático, tá bom? Beleza? Tranquilo. Então, vê.
Falou em inafiançáveis, todos os 6 são. Então, o HT3, bem como a ração, são crimes inafiançáveis. Então, não vai ter diferença. Todos os crimes que estão lá no artigo 5º, eles são inafiançáveis. Agora, apenas 2 são imprescritíveis. Quais são? A ração. Racismo e ação de grupos armados. E 4 são insuscetíveis de graça e anistia. Aí a gente lembra do HT3. Então, voltando para a questão, é falso, porque inafiançáveis todos são, porém imprescritíveis só 2, o racismo e a ação. O terrorismo não é imprescritível. Por questão de segurança dos agentes públicos, o preso não tem direito à identificação dos policiais que o prenderam. Falso. Os presos têm diversos direitos, dentre eles a identificação do responsável pela sua prisão, bem como o que procedeu o interrogatório. Então, está errado. Não tem essa questão aí, por questão de segurança dos agentes, não. Então, o preso tem diversos direitos, dentro de ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesmo, né? Que é a autoincriminação forçada, não cabe, né? Agora, o preso tem direito de saber quem foi o responsável pela sua prisão, bem como quem procedeu o seu interrogatório. Beleza? Então, falso. A Constituição, a garantir a liberdade de expressão, vedou o anonimato, prestigiando o direito de resposta proporcional ao agravo e eventual pleito judicial por indenização em relação ao dano material, moral à imagem. Correto. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Corretíssimo. Então, quer falar o que acha, o que pensa? Bote sua cara para bater, ou seja, faça de forma identificada. Você não pode manifestar o que pensa de forma anônima, porque o anonimato ele é vedado. E caso você, no exercício desse direito de expressar, né, seu pensamento, você for além e prejudicar direito de outrem, você vai poder ser responsabilizado, porque logo no inciso 5 tem o direito de resposta e tem, além do direito de resposta, a indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, corretíssimo essa questão aí, a afirmação 3, aqui que a gente analisou. A4. A Constituição Federal prevê o direito de reunião, certo? Que se dê de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, desde que haja autorização prévia. Não precisa de autorização prévia das autoridades competentes. O que se exige é a prévia comunicação, para que o poder público possa se organizar no quesito segurança pública, no quesito organização do trânsito, mas não é preciso de autorização para o livre exercício do direito de reunião. Então, direito de reunião. Direito de reunião. A reunião tem que ser sem armas, tem que ser de forma pacífica, tá? Não precisa de autorização. O que se exige exige o prévio aviso. E o direito de reunião será exercida em locais abertos ao público. Beleza? Ao público. Ok? Então, de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, não precisa de autorização, exige-se o prévio aviso à autoridade competente, visando não frustrar outra reunião convocada com anterioridade. Beleza? Tranquilo? Então, essa aqui está falso. As ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas apenas para o reconhecidamente pobres na forma da lei. Falso, né, meu povo? São gratuitos. Falso aqui. Eita, botei. Aqui é falso. Falso. São gratuitos para todos. Não há
essa determinação que seja para os pobres na forma da lei, não, tá? Então, deixa eu botar aqui, já que tocou nesse assunto, deixa eu só manter, deixa eu só botar uma página em branco aqui rapidinho, só para eu falar, duplicar, só para eu falar de 4 dispositivos lá do artigo 5º. Tá, beleza? Beleza, bora lá. Então, os habeas corpus e a ação de habeas data são gratuitos para... Falso, né? Então, vamos ver aqui, rapidinho. Veja, temos 4 incisos lá no artigo 5º, né, dos direitos e deveres individuais e coletivos, que eles estão separados, mas que nas provas eles vão tentar trocar as características de cada instituto, porque você lê os 79 incisos e você pode confundir se você não souber onde se encontra cada coisa. Então, tem situação que são gratuitos, tá, para todos, né, 0800 para todos, não há restrição, né, são gratuitos, no sentido de não há restrição, são gratuitos, tá? Tem situações que vai dizer que é 0800 gratuitos, 0800 para os reconhecidamente pobres. Vou voltar aqui, peraí. São gratuitos para os pobres na forma da lei, e tem aquelas situações que vai ser independe, ou seja, independe do pagamento de taxas, ou seja, será isento do pagamento de taxa. E tem situações, tá, aqui, que independe do pagamento de taxa e para que aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Então, são situações que você viu no artigo 5º, mas se você não tiver certeza, né, tiver esse quadrinho aqui, para de fato você saber onde está alocado cada situação, você pode errar, né? Porque você sabe que estudou, mas pode acabar confundindo. Então, são 0800 para todos, ou seja, não está na Constituição dizendo que é apenas para os pobres. Então, o que são gratuitos? Sem discriminação, sem determinar que são para os pobres na forma da lei. A gente vem a ação de habeas corpus, a ação de habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, 0800 para tudo, habeas corpus, habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania. Para os pobres, na forma da lei, a gente tem nós temos o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Beleza? Independe do pagamento de taxa, a gente tem o direito de petição e o direito de obter certidão. Insuficiência de recursos, a gente vai ter acesso à assistência jurídica integral e gratuita. Beleza? Então, ó, tem que ter esse quadrinho aí, porque ela pode misturar, né? Como misturou, dizendo aqui na questão que as ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas apenas para os pobres. Não, são gratuitos para todos. A ação de habeas corpus, habeas data
e os atos necessários ao exercício da cidadania. O que é 0,800 para os pobres, na forma da lei, é nascer e morrer, registro civil de nascimento e certidão de óbito, que são gratuitos apenas para os pobres, na forma da lei, segundo o que reza a Constituição, porque na prática é para todos. Mas a Constituição ainda não foi alterada e ainda encontra-se lá para os pobres, beleza? Aqueles que comprovarem insuficiência de recurso, eles vão ter acesso à assistência jurídica integral e gratuita. E aqueles que vão ser isentos do pagamento de taxa, vai poder ter acesso ao direito de petição, exercer o direito de petição e obter certidões, ok? Então, guarda aí essas informações para você não esquecer e gabaritar aí na sua prova. Então, o gabarito aí ficou falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Vamos ver? Falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, não. Falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Gabarita aí, letra D, meu povo. Vamos embora com tudo. Sobre a organização do Estado brasileiro, seu modelo federativo e a autonomia dos entes federados, assinala a alternativa correta. A República Federativa do Brasil adota a forma de Estado unitário, com divisão administrativa entre União, Estado, DF e município? Não, todos subordinados ao governo central, não, né? A gente adota como forma de Estado federal, é o Estado federal, beleza? Então, ó, deixa eu botar aqui rapidinho, ó. Lá no artigo 1º já diz, a República Federativa do Brasil. Ó, a República Federativa, então, como forma de Estado, ó, F é de quê? De federação, forma de Estado federal, né? Federação. Como forma de governo, tá? Forma de Estado federal. Forma de governo, ó, fogo. Lembra daquela novela Fogo na República? É só um mnemônico para te lembrar. Então, aqui vai ser República. Forma de Estado, federação. Forma de governo, então, forma de Estado, FE, federação. Então, não é Estado unitário, nós somos uma federação, há uma descentralização do poder. Então, a gente vai ter uma parcela do poder no âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Lembrando que a República Federativa do Brasil, ela é composta pela União, Estado, Distrito Federal e município. Os entes federativos são autônomos. E o Estado Federal Brasileiro, ele que é soberano. Beleza? Tranquilo? Então, forma de Estado, federação, forma de governo, república. O sistema de governo adotado pelo nosso Estado é o presidencialismo, né? Onde o presidente, ele vai ser chefe de governo e vai exercer a função. O presidente, ele exerce duas funções: chefe de governo e chefe de Estado. Chefe de Estado, quando ele representa o todo, quando ele representa o Brasil, a República Federativa do Brasil. Ele é chefe de Estado. E ele é chefe de governo quando ele representa a administração pública federal, no âmbito da União. Beleza? E o regime político adotado é a nossa democracia. Beleza? Voltando aí, então, a nossa forma de Estado não é unitário, é federal. A soberania do Estado federal é compartilhada entre os entes federados, razão pela qual os estados e municípios possuem soberania, não, né, meu povo? Soberania, só quem possui é quem? É a República Federativa do Brasil. Beleza? Os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município, eles são autônomos.
A Constituição Federal confere ao município natureza jurídica de ente federativo, certo? Dotado de autonomia política, administrativa e financeira, inclusive com competência legislativa própria, certíssimo, letra C. A União, Estado, DF, município, eles detêm autonomia política, financeira e administrativa. Tranquilo aí? Então, no âmbito municipal, a gente vai ter a competência legislativa municipal, leis municipais. No âmbito dos estados, leis estaduais. No âmbito do Distrito Federal, ele acumula tanto a competência dos estados como do município, e no âmbito federal, a gente vai ter leis federais. Beleza? Então, gabarita aí, letra C. De boa, meu povo? E para finalizar a nossa participação aqui, né, nesse simulado aí de domingo, Dia das Mães, né, meu povo? Deixa eu deixar aí o meu abraço e um feliz Dia das Mães para todas essas mães aí que estão aí exercendo o seu papel com maestria, né? Esse papel que é uma graça divina, né? É uma bênção, né? Porque você ser responsável por uma função tão bonita, né? Que é conceber um filho e poder educar, enfim. Então, sem palavras, então, deixo aqui meu feliz Dia das Mães para todas as mamães aí, concurseiras, os papais que exercem também a função, né? Existe família em que, infelizmente, a mãe aí, né? Vamos supor, faleceu, enfim. Meu feliz Dia das Mães para todos que exercem esse papel tão bonito, né? Que foi confinado, foi dado, né? Para nós mulheres, né? Então, feliz Dia das Mães para todas vocês, meus amigos, minhas alunas queridas, amadas, beleza? Mas vamos embora agora para a questão de número 4. Vamos lá. O cidadão que possui a capacidade eleitoral ativa tem necessariamente a capacidade eleitoral passiva? E aí, meu povo, lembra aqui, ó, capacidade eleitoral ativa, o CIA, é o direito de votar. E você vai exercer o direito ao voto se você fizer o alistamento eleitoral, né? E a capacidade eleitoral passiva, o CEP, é o direito de ser votado, ou seja, de você concorrer a um cargo público eletivo, né? E aqui a gente analisa as condições de elegibilidades, né? Se a pessoa preenche as condições de elegibilidade e se não incorre em nenhuma das situações de inelegibilidade. Aí pronto, aí vai poder concorrer. Então, o que é que a questão afirma? O cidadão que tem a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, tem necessariamente o direito de ser votado? Não, não necessariamente. Por quê? Para que eu possa ser eleito, que eu possa me candidatar a um cargo público eletivo, eu preciso, além de preencher as condições de elegibilidade, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima, eu não posso incorrer nas situações de inelegibilidades absolutas e relativas. Então, se eu não posso afirmar, se eu tenho a capacidade eleitoral ativa, necessariamente eu tenho a passiva. Não, é incorreto. Agora, quem tem a passiva tem necessariamente a ativa, porque para você concorrer a um cargo público eletivo, ser votado, você precisa ser eleitor, né? Então, para você exercer, se você exerce a passiva, é porque você tem necessariamente a ativa, mas quem tem a ativa tem necessariamente a passiva, está incorreto. Contra o candidato que cometer atos como, por exemplo, abuso do poder econômico, corrupção ou fraude durante o processo eleitoral, cabe a ação de impugnação de mandato eletivo, que tramitará necessariamente em segredo de justiça. Sim, meu povo, está certo. Então, a ação de impugnação de mandato eletivo está lá em Direitos Políticos, especificamente no artigo 16, é a AIME, né? A gente chama de ação de impugnação de mandato eletivo. Tem algumas características. A ação de impugnação de mandato eletivo visa impugnar o mandato eletivo que
a pessoa conseguiu obter por meio de fraude, de corrupção, abuso do poder econômico. E quais são as características? Essa ação vai ser proposta perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias a contar da diplomação. Deve correr em segredo de justiça, vai tramitar em segredo de justiça, e deve constar as provas de abuso do poder econômico, corrupção e fraude. Beleza? Então, correta a letra 2, o 2. Se o indivíduo sofrer condenação penal decorrente de conduta culposa sem pena privativa de liberdade transitada em julgado, não terá seus direitos políticos suspensos. Terá sim. A suspensão dos direitos políticos decorre de uma sentença judicial, condenação penal transitada em julgada. Sentença penal transitada em julgado. Pouco importa se houve ou não pena privativa de liberdade, mas se houver uma condenação penal transitada em julgado, enquanto durarem os efeitos, a pessoa vai estar com seus direitos políticos suspensos. É possível que você não tenha a punição de privação da liberdade, mas tenha uma pena privativa, restritiva de direitos, né? Então, está errado, porque ele está dizendo sem pena privativa de liberdade não terá. Terá sim, se houver condenação penal transitada em julgado, haverá suspensão dos direitos políticos enquanto durar os efeitos dessa condenação. Então, falso. São relativamente inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Não são relativamente, são absolutamente inelegíveis. Os inalistáveis, quem são os inalistáveis? São os estrangeiros e os conscritos durante o serviço militar obrigatório. E eles são inalistáveis, não é isso? Beleza? Eles são inalistáveis, inelegíveis absolutamente. Os inalistáveis e também os analfabetos. Lembre que os analfabetos, eles poderão votar de forma facultativa, mas eles não poderão concorrer a um cargo público eletivo, porque eles são inelegíveis absolutamente. Então, essa daqui está incorreta. Então, a correta aí é apenas a 2, né, meu povo? Então, gabarita aí, letra C. C de casa. Beleza, meu povo? Fechou? Tranquilo, de boa? Fechamos essa daqui? Sim. Então, gabarito, letra C. Olha aí, meu povo, fechamos as 8 questões, né? 4 de direito constitucional, 4 de direito administrativo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, meu povo!